Uma coisa interessante que eu não falei é o uso da imaginação no exercício do ato de fé. Eu expliquei para vocês em algum momento que a imaginação, a imaginação estreita, ela é causa de doença mental, né? Então, uma pessoa que imagina pouco, ela adoece, psicologicamente falando. Quem imagina muito é o sujeito mais são. Porque imaginar quer dizer você estar diante das possibilidades do mundo real. Então, você contempla o mundo real e fica montando quebra-cabeças, imaginando as múltiplas possibilidades da vida. Uma pessoa que imagina pouco, ela, invariavelmente, ela se encontra em becos sem saída na vida. Não é isso? Quando que dá a sensação de que você está num beco sem saída? Teto preto, né? Quando você não tem repertório imaginativo. Aí, se você não tem repertório imaginativo, você não consegue combinar uma coisa com outra. Aí você fala, tô ferrado, tô lascado. Não tem alternativa. Então você adoece mentalmente. Então eu expliquei isso no âmbito de saúde mental para vocês, assim, um breve comentário da coisa. Agora, e no exercício do ato de fé e da oração? Onde entra a faculdade da imaginação? Ela é a base. Entendeu? Ela é a base. Porque a igreja, você vai ver que ela privilegia e encoraja, nesse sentido, os artistas nas suas expressões artísticas respectivas. Porque na igreja tem muita imagem, vitral, arte. Isso é um templo católico. Isso é a Basílica do Vaticano. Isso é uma coisa monumental, né? Então, a arte sacra, ela tem como função ajudar a imaginação a funcionar para as coisas sobrenaturais, para as coisas de Deus. Então, digamos assim, a arte sacra, ela tem como função, se é que a gente pode dizer que a arte ela tem uma função, uma finalidade, mas de modo remoto ela tem uma finalidade, a função de educar os iletrados, educar os ignorantes ou educar as crianças. Entendeu? Porque o conhecimento humano parte das coisas sensíveis, materiais, para as coisas inteligíveis e materiais. Então, nada está na inteligência que não esteja antes na imaginação, ou nos sentidos. Isso é uma lei da gnoseologia. Então, você não consegue pensar a respeito de coisas que você não consegue imaginar. Você não consegue fazer o que você antes não é capaz de imaginar. Você não é capaz de inteligir, de fazer a tua inteligência funcionar para uma coisa, se essa coisa não está antes dentro. Né? Então, a imaginação, ela é um tipo, é como se fosse um espelho, a faculdade da fantasia, como se nós tivéssemos um espelho dentro de nós que reflete a imagem daquilo que está fora de nós. Então, quando eu olho para uma igreja, então hoje eu estava lá inclusive o pessoal, esqueci agora o nome da produtora, o pessoal está fazendo um filme do Guido Scheffer. Então, estava lá no centro, eu fui na missa no convento de Santo Antônio e o pessoal da produtora estava lá gravando uma cena lá do filme do Guido.
Eu não sei quem que é o ator que está fazendo o Guido, mas eu sei que o pai do Guido parece que é o Edson Celulari que vai atuar. Quando eu olho para o altar da igreja ali, do convento de São Francisco, lá no Lago da Carioca, e eu vejo aquilo ali, né, aquela arte toda ali no presbitério, agora, por exemplo, que eu estou falando da igreja, eu estou lembrando. Então, o que é esse lembrar? É eu olhar para o espelho que existe dentro de mim, você está entendendo? Eu não trouxe a igreja comigo. Eu trouxe a imagem refletida na superfície desse espelho interior que é a fantasia ou imaginação. Então é daqui que a minha inteligência recruta o material para pensar sobre. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a possibilidade de ler as escrituras, só que aí a leitura já é outra coisa. Embora a escrita seja uma arte também, né, a literatura. Mas você não tem imagem, né? A Bíblia com imagem ela ajuda bastante. A igreja com imagem, com gravuras e tal, ajuda pra caralho também. Quando você começa a ter contato com essas imagens, você consegue pensar sobre elas depois. Então, essas igrejas hoje, né, igrejas modernas, que não têm gravuras, você não tem obras de arte, você não tem pinturas. As igrejas parecem uma sala de estar dessas casas modernas, assim. A sensação que você experimenta para uma pessoa que ainda não tem uma maturidade na fé é de não se elevar. Então, você entra dentro de uma igreja dessa que não tem coisa bonita, e essa coisa bonita, entenda, o que é a coisa bonita? É o toque da inteligência humana na criação. Entendeu? Então, quando não tem coisa bonita, a tua imaginação ela fica pobre. Por isso que é ruim conviver com gente feia. Tua imaginação fica toda defeituosa. Imagina uma mãe baranga. Baranga e mal amada. É um inferno. Uma mãe feia, depressiva, chata, histérica. Pode fazer um plano vitalício para psiquiatra e psicólogo. Entendeu? Você vai ter graves problemas. Hã? Então, o belo, ele é o toque da inteligência humana na criação, que muitas vezes está inspirado, no caso da arte sacra, está inspirada pela graça, por Deus. Entendeu? Então, a partir do momento que essas coisas entram, isso ajuda você a se elevar. Para quem já é maduro na fé, foda-se, assim, não tem tanta diferença, né? Porque quem é maduro na fé não se move para Deus pelas imagens, mas pela intelecção. Então, existe duas formas de você, digamos, levar a vida. Tá? Existe essa primeira forma, digamos que é uma forma infantil, você vai pelas imagens, por aquilo que é sensível, pelo aspecto sensível das coisas. E outra de você já olha para a vida no aspecto mais inteligível da vida. Então, por exemplo, uma coisa é você olhar para uma pessoa e você associar a pessoa do Tiago
ao aspecto físico do Tiago. Então, você conhece o Tiago, para conhecer o Tiago e lembrar do Tiago, você precisa da imagem do Tiago. Ou quando você olha para o Tiago, tu não consegue ver nada além, né, do que essas entradas, um óculos, né, uma barba, a imagem, coisa sensível, material. Só que uma pessoa é só isso, ela é só o corpo? Não. Então uma coisa é você olhar para Jesus, vamos pegar lá o filme do Mel Gibson. Qual que é o risco de você assistir A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? É você associar o sacrifício de Cristo ao sacrifício cruento, visível, aquela coisa, sangue pra caramba, Você fala, caramba. Aí aquilo ali te comove. Outra coisa é você entender o aspecto material como símbolo, que te leva para uma outra coisa. Assim, cara, se ele sofre assim no corpo, como que deve ser a alma de Cristo? O que deve estar passando na alma dele? Você entendeu? Então, o sofrimento de Cristo, você pode associar o sofrimento cruento da cruz, e aí beleza, é isso, sei lá, uma carnificina mesmo. Só que isso é pouco para a fé. O sofrimento interior do Cristo nem se compara ao sofrimento do corpo, pô. E esse sofrimento interior, ele não aparece só na paixão, ele aparece na encarnação e vida de Nosso Senhor. Entendeu? Então essa é a diferença de você se mover, por exemplo, ter um movimento interior materialista ou transcendente. Quer dizer, você consegue, a partir do material, acessar uma realidade que não é material. E que é mais substancial do que a própria matéria, se você parar para pensar. Dá para compreender ou não? Isso não é desprezar a realidade material, tá? Quer dizer que o que eu estou dizendo é, a realidade material ela é um degrau para a contemplação de uma realidade mais ampla.